É urgente esta mensagem dos pretos velhos que você precisa saber. Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a esta leitura de hoje. A mensagem dos pretos velhos para o teu momento atual, que a cidade mandou te contar, mandou te trazer. Que seja abençoada, como será abençoada também a tua vida. Adorei as almas. Pessoal, para você escolher a tua leitura hoje, primeira leitura vem marcada com o quartzo branco. E a segunda vem marcada com a pedra pirita. Primeira leitura, quartzo branco, e é o pai Joaquim de Aruanda que vai falar com você. E a segunda leitura, pedra pirita, é vovó Cabinda que vai trazer a mensagem da estudante. E que a estudante maior traga essa mensagem através dos pretos velhos e dos espíritos de luz que chegarem aqui para trazer uma mensagem de amor, de paz, de luz, de luta, de vitórias, de vida. Adorei as almas, gratidão. Gente, antes de dar início à leitura, enquanto você vai escolhendo, que os pretos velhos te abençoem, corte todos os laços, todos os nós da vida de vocês, te abençoe. E no dia 27 de junho, temos o ritual Queima de Karma. Ainda estamos em maio, promoção rituais individuais, ainda está valendo o mês de maio, mas lembrando já para vocês que no dia 27 de junho vamos ter ritual Queima de Karma. No dia 4 de julho temos ritual 7 Caminhos da Prosperidade com a energia de Ganesha. E no dia 11 de julho temos amor, ritual com as deusas gregas. Já vai se preparando, eu vou explicando depois cada ritual para vocês, mas já vai anotando, já vão se preparando para não perder, porque a estudante desta vez mandou fazer 3 rituais, 3 semanas seguidas, um ritual em cada semana, e não é sempre que a estudante permite, né, que a estudante nos esclarece essa necessidade de fazer 3 rituais, queima de karma, 7 caminhos de prosperidade, deusas gregas no amor, caminhos de amor com as deusas gregas, é isso aí. E gente, já escolheram a tua leitura? Vamos lá. Já está pedindo aos pretos velhos as bênçãos, a grandiosidade, a sabedoria, a caridade e a verdade na tua vida? Já vai pedindo, já vai se concentrando, já vai entrando nessa energia. Vamos ver como é que está a tua energia nesse recado urgente dos pretos velhos, na leitura número 1, quartzo branco. Rei de ouros. Dois de copas, valete de espadas. Gente, fala de uns atrasos que você teve aqui na tua vida, tá? Desenvolvendo na tua vida, porque Pai Joaquim de Aruanda fala que alguns de vocês se sentem assim com certos atrasos, tá? Se sente assim, a gente às vezes se para, né, para pensar, e a gente quer objetivos, né, a gente quer uma vida, né, que obedeça, né, aos nossos sonhos, né, nossos objetivos, nossas expectativas, e alguns sentem assim, puxa, parece que eu estou longe, né, desses objetivos, parece que eu estou longe daquela vida que eu quero. Mas Pai Joaquim de Aruanda fala, não, calma aí, nunca esteve tão perto, tá? Não desiste, né, não morre na praia não. Nunca esteve tão perto aqui dos objetivos. E aqui, nesta leitura, situações na nossa vida que a gente, como eu falei, a gente para pensar e, nossa, eu não estou conseguindo aquela vida que eu sonhei, que eu planejei, tá? Mas aqui o Pai Joaquim fala, há atrasos na tua vida, como atraso na vida de muita gente, atrasos, tá? Mas você está no caminho de conseguir. E, gente, uma coisa que é muito importante, né? O valete de espadas é uma carta muito complexa, é uma carta muito complicada, não é uma carta fácil, tá? Como às vezes algumas pessoas, né, a simplificam, não é uma carta assim tão simples, né? Fala de muitas energias envolvendo, né? E é uma verdade, né? Na nossa vida, puxa, se a gente pudesse só escolher, né, onde viver, com quem se relacionar, né, que amigos ter, que trabalho ter, né, e
e a energia das pessoas ser sempre boas em relação a nós, né? Talvez a carta Valete Espadas era uma carta que tivesse outro sentido, né? Ou era como que nem existisse. Mas não é verdade. Né? Nossa vida é um mundo de energias em nossa volta, nossa própria, opções nossas, desafios encontrados, né, no caminho nosso, mas por forças externas também. Tá? Há forças externas lutando a nosso favor, há muitas forças externas lutando contra nós, queiramos ou não. Há energias kármicas, há energias de preconceito, entende? Há um infindável mundo, né, de motivos, de razões, né? Há razões que a gente consegue entender melhor, né? Se a gente de repente, né, a gente tem uma opção da vida, né, que a gente errou, a gente foi, né, vou investir minha vida nisto aqui, vou comprar uma terra para eu plantar, e você faz assim, compra essa terra sem um planejamento, né? Não gosta de plantar nada, não gosta de esperar que colha, compra uma terra num lugar que não é favorável, né? Um lugar seco para plantar arroz, né? É fácil de identificar, né, que você, né, que a gente errou, né? A gente não estudou, né, a lição conforme devia, né? Há situações que a gente escolhe mal, seja quem for, né? Não é o senhor ou a senhora perfeita aqui nas escolhas. É fácil, mas tem muita coisa que não. Tem muita coisa que a gente tem que parar um pouquinho para compreender melhor, sentimentalmente, o que está me impulsionando, o que me impulsionou no passado, que história kármica às vezes eu tenho, por que eu nasci nessa família, por que eu tenho essas contrariedades, né? Porque eu tento ser uma pessoa de uma determinada forma e eu encontro obstáculos nas pessoas, contrariedades, às vezes em coisas óbvias, né? Pensar assim, né? Uma ideia boa no trabalho, é óbvio que ela é boa, mas não ser recomendada, né? Só porque a pessoa não quer, tá? Há uma série de fatos assim, que a gente pensando melhor chega a algumas respostas. Há coisas espirituais que a gente não conhece. Né? Há situações espirituais que são desconhecidas, são fechadas, né, para nós termos o conhecimento. A gente não entende bem aqui na nossa vida, tá? Um monte de coisas, né? E a gente tem a ambição de conhecer tudo na espiritualidade. A palavra certa é meio idiotice mesmo, né? A gente ter alguém que compreende tudo, né, neste mundo e no mundo espiritual ao mesmo tempo, né? A gente não entende bem um vírus, né? Foi provado isso, né, na pandemia. Mas aqui, Pai Joaquim fala para vocês que vocês estão nesse caminho certo. E a gente, às vezes, é difícil ver. É difícil ver além de um muro, além de uma certa montanha. Seja que energia seja essa falta de visão que a gente tem, Pai Joaquim está te antecipando algo. Está te mostrando, está no caminho certo. Tua vida está prestes a estar nesse caminho, em várias coisas, dessa vida que você ambiciona ter. E não está no caminho errado. Nem você é a pessoa errada para viver uma vida boa. Não. E aliás, isso não existe. A gente às vezes tem escolhas erradas, tem momentos não tão propícios, tem coisas que a gente tem que repensar, tem coisas no oculto que a gente precisa saber, tá? Mas que faz parte do aprendizado. Tá? Mas não tem assim dizendo assim, eu não nasci para viver uma vida feliz, muito pelo contrário. Tá? E a carta que mais fala sobre isso, né, é a do meio, tá? É a 2 de copas. Mas espera que, antes de falar do 2 de copas, aqui tem o Rei de Ouros, tá? Que fala de um sucesso, fala de um período bem sucedido da tua vida, fala de confiança, aceitar confiança, né, em oportunidades que vão ser oferecidas na tua vida, o toque de Midas na tua vida, tá? E agora a carta do meio, ela fala assim: uma relação que continua sendo cada vez mais próxima, resolução positiva de conflitos na tua vida. Então esses conflitos que você tem internamente, externamente com pessoas, tá, vão ser resolvidos e tem um fundamento de aprendizado. Algumas mentiras de algumas pessoas, algumas traições, vou falar assim, não estou falando de amor, estou falando mais virado por 3 de ouros, tá? Profissional, estudo, fortuna, tá? De uma certa maneira, empoderamento mesmo, na vida material, na vida do trabalho, na vida social, mas sempre virado assim na prosperidade, esse início de leitura, tá? E tem aqui a boa vontade da espiritualidade
em te ajudar cada vez mais aliados aqui ao Três de Ouros. E o Três de Ouros fala assim, tá? Vou falar mais uma vez. Um período bem sucedido. Oportunidades oferecidas. O toque de Midas, né, que transforma em ouro. A gente tem fase que aquilo que a gente toca, né, parece que é, né, o famoso dedo podre. É mais virado pro amor, né, mas a gente às vezes tem o dedo podre, né, na questão, né, a gente saiu de um trabalho, foi para um, tinha tudo para dar certo, parecia, e afinal, puxa, tá pior que antes, né? Que ambiente, que situação, que escravidão. A gente às vezes, né, tá se colocando, né, de mudar para melhor. A gente às vezes tem uma atitude diferente com uma pessoa, né, sentir uma certa, né, uma animosidade com uma pessoa, a gente muda, né, aquela pessoa, né, eu vou me relacionar, né, questão de trabalho, questão de negócio, diferente com aquela pessoa, em vez de melhorar parece que piorou. Porque existe algo importante dentro de você que é original. Fugir daquilo que é original em você, espiritual, conceitual, é o caminho errado para você ter sucesso. Se você não tem sucesso, é que o lugar, o olhar das pessoas, tá, era olhar você como alguém que desfocava do ambiente. Não quer dizer que a culpa está em você. O ambiente que você está não é o propício. E a gente às vezes quer copiar algo de alguém, tá? Fala em copiar algo de alguém, deixa eu te falar que é muito importante. Muita gente que me acompanha no Facebook está recebendo mensagem falsa, tá? Tá um perfil falso, tá? Mandando mensagem no Messenger para você, inclusive pessoas da família. Só hoje já foram 2 pessoas, tá? Denuncie essa conta do Facebook. Eu não consigo denunciar, tem que ser quem recebe a mensagem para denunciar esse perfil que está usando meu nome para mandar mensagem para vocês, tá? Não estou mandando mensagem. Se eu mandar mensagem para as pessoas, elas a mensagem não vai oferecendo trabalho, não vai oferecendo coisas assim para você assim do nada, né? Se eu falar com você, você tem que me conhecer, né? Tem lógica a mensagem, vem do meu perfil que tem do Facebook, acho que é 1.800 seguidores na página Facebook, tá? Mas eu, se for procurar você, eu uso meu perfil José Oliveira, não uso o perfil da página, tá? Então você que encontra minha fotografia, magia e tarot, uma coisa assim, tá? É um perfil falso, pode denunciar, faz favor, ok? Obrigado. Mas fala para você essa benevolência da espiritualidade em relação ao trabalho, em relação agora a mudanças propícias. Você parecia que estava plantando no seco. Alguns de vocês que estavam querendo copiar algo aqui de alguém, uma cópia muito, sabe? Não, aquela pessoa deu-se bem fazendo isso e aquilo, mas às vezes não é bem a tua praia. A tua intuição, a tua maneira de ser, é um perfil diferente no trabalho, tá? E essa oportunidade nunca teve tão perto de acontecer. Essa abundância de prosperidade na tua vida nunca teve tão perto de se realizar. Portanto, não morra na praia, mas não tente copiar alguém simplesmente por copiar. Não, aquela pessoa se dá bem como jardineiro, tá? Mas se a tua praia não é jardim, se a tua, né, se não tem um conhecimento, não vale a pena, é outra coisa na tua vida, certo? Se a tua formação, a tua intuição te leva para outro caminho, siga essa intuição, siga essa formação de uma maneira original, né? Querer ser cópia de alguém, é claro que tirar aprendizado, né, com o sucesso de alguém, isso tudo bem, isso é uma coisa, tá? Estou dizendo, querer copiar os passos de algo que não te representa não vale a pena, não vai ser a tua praia, não é tua praia hoje, nunca nem vai ser, tá? A carta do dom. Siga o dom, ok? E, gente, e às vezes a gente, para seguir um dom, repara, a gente às vezes tem que ter uma fase que a gente tem que se desviar do dom, mas não completamente. Como assim, José? Agora já não estou entendendo mais nada. Repara, imagina que você tem o dom de trabalhar com a espiritualidade. Mas eu não tenho formação, não sei por onde começar, né? Eu quero ser curador das pessoas, tá? Então, tem um caminho para eu ter, né? Eu vou estudar reiki, eu vou estudar mesa radiônica, ou vou estudar talvez o espiritismo, algumas coisas. Mas você sente que tem o dom, né? Você às vezes até põe a mão numa pessoa, até parece que você é usado, né, por Deus, né, por um objeto de cura, mas tem que ter o conhecimento, tem que ter, tá, o lugar, o conhecimento, atributos. Enquanto isso não acontece, tá, a gente às vezes tem que estar condicionado num certo trabalho. A gente tem que estar condicionado, né, em uma situação.
E alguns de vocês dizem assim, puxa, mas eu estou no trabalho, eu gostava de fazer isto, esse é o meu dom, eu estou aqui. E essa mensagem que é a mais importante até agora, de Pai Joaquim de Aruanda. O teu caminho vai se proporcionar para você encontrar, né, a capacidade, os atributos, o caminho aberto para trabalhar com o que realmente é você. Mas não vale a pena ficar apregoando, não vale a pena você ficar martirizando por não estar vivendo, obtendo os teus recursos, a tua vida, tanto de gostar do que faz, como o recurso financeiro, de não poder estar vivendo esse dom, porque você tem e vai ter o caminho aberto para isso. Que às vezes é paralelo, às vezes eu tenho que trabalhar como, sei lá, algo que você tem que ganhar uma substância para poder estudar, para poder criar ambiente, para poder ter o teu consultório, para ter uma parceria, para poder trabalhar com realmente aquilo que você gosta de fazer, seja música, seja espiritual, seja advogado, seja terapeuta, seja o que for. E você às vezes sente que está muito longe disso, mas você não está longe, você está paralelo a isso. E esse paralelo vai se transformar aqui numa reta que vai se cruzar, né? O perpendicular nunca se cruza. Está perto, mas paralelo nunca se cruza. Por isso essa sensação de estar longe de viver aquilo que você gostaria. Tá? Mas essas retas paralelas vão se cruzar, tá lado a lado, vão se cruzar. Vão se tornar oblíquas para você, para o teu caminho se cruzar nessa vida. Mas você está lutando, e essa luta não é um desperdício. É um caminho paralelo a você viver daquilo que é o teu dom, daquilo que é a pessoa que você é. Vai se revelar, tá? Porque Pai Joaquim de Aruanda compreendeu aqui uma dúvida de vocês, José, dessa distância, né? Estou vivendo isto, eu devia estar vivendo aquilo, mas como? E calma, as respostas, as situações vão se concluir. E esse paralelismo da tua vida vai ficar no cruzamento de bem-estar com aquilo que você viveu. Daqui a alguns tempos, passado aqui algum tempo, você vai olhar para trás e dizer assim, valeu a pena, a luta foi difícil, mas valeu a pena lutar, e principalmente valeu a pena não desistir, e valeu a pena acreditar que a minha vitória estava eminente na minha vida, ok? Acontece em breve na tua vida, preso ao passado, viajar, o mundo somos nós. Gente, aqui uma situação que alguém vai te convidar para uma certa parceria, tá? Nessa parceria tem um tipo de uma viagem, o ir a um lugar ou uma pessoa ir falar com você, ok? Que cura uma solidão, mas não é uma solidão emocional, uma solidão de possibilidade, tá? De ter prosperidade. Sabe quando a gente se sente sozinho? Não uma questão de pessoa necessariamente, tá? Mas uma solidão de objetivos. E aqui, Pai Joaquim de Aruanda fala que você vai encontrar e vai ter uma pessoa com uma proposta. Essa proposta fala de uma deslocação, de estar com uma pessoa. Tá? Em alguns casos pode ser pela internet, o mundo somos nós, pode ser assim, tá? De repente você tem um convite, uma reunião com uma pessoa que mora a 5.000 quilômetros de você, tá? Essa reunião pode ser online, né? A gente tem que se modernizar nas leituras, né? É uma viagem, às vezes, uma viagem de estar com uma pessoa, pode ser física, não, vou ter que ir a São José dos Campos, moro em São Paulo, vou a São José dos Campos, por uma empresa que está lá, porque me convidaram para uma entrevista, ou uma parceria de uma pessoa em Osasco, e eu moro na Vila Formosa, pronto, estou falando assim, né? Para quem está em Portugal, de Braga a Lisboa, Lisboa a Porto, não importa. Há uma deslocação física com alguns de vocês. Outras, essa deslocação, tá? É mais longa, mas ao mesmo tempo é mais perto. Como mais longa e mais perto? Pela internet. Tá? Tem uma pessoa que mora na Alemanha, tem um projeto, uma parceria, tem uma proposta para você de um trabalho que pode ser online ou depois, né, há uma mudança talvez de país, de cidade, né, mas o contato dessa pessoa pode ser pela internet. É uma viagem? É como se fosse uma viagem, tá? Para uma proposta que tira a solidão da existência, a solidão de dizer assim, puxa, ninguém olha para o meu projeto, ou ninguém olha para o meu potencial,
tá? Verdadeiramente, tá? E essa iminência de alguém olhar para você e ver aqui uma figura que busca uma autoridade no trabalho, num negócio, tá? Ser reconhecida, certo? Interessante que alguns de vocês procuram essa mudança, outros está aqui aventura. O que é aventura nessa situação, José? Sai meio do acaso, alguém te faz essa proposta de trabalho, alguns de vocês nem estavam procurando. Pela simples existência. Interessante. No âmbito amoroso, alguns de vocês têm uma pessoa que vai comunicar com você, muitos aqui pela internet, tá? Redes sociais, para se conhecerem melhor, tá? Um perfil aqui de uma pessoa, encontra o teu perfil e identifica. Aqui tem a carta presa ao passado, não quer dizer que você se conhece, nem quer dizer necessariamente de vida passada, que até pode. Sabe quando você bate com a imagem de alguém num perfil qualquer, naquela imagem, você se assusta? Peraí, essa pessoa aqui eu conheço. Aí você vai olhar, não, mas não é quem eu conheço. Peraí, mas conheço como? De onde? Eu não lembro. Conheço, mas não sei. Como que eu conheço? Alguém vai olhar para o teu perfil e vai pensar assim. Em outros casos, não necessariamente é uma história de vidas passadas, tá? Mas você é alguém que lembra alguém. E também, não necessariamente lembra alguém, mas lembra uma imagem de alguém que está no inconsciente dessa pessoa, que representa um sentimento. Representa alguém que transmite desejo, mas transmite uma vontade de conhecer, uma existência. E essa pessoa quer te conhecer melhor, essa pessoa diz que quer que você se encontre com ela encontre com você, tem aqui uma distância, uma certa distância geográfica, pode não ser muito grande, tá? Mas essa pessoa tem uma proposta aqui para vocês se conhecerem, e essa pessoa vai entrar em contato com você. Gente, há uma pessoa de família ou uma grande amizade que também precisa de uma orientação. Essa pessoa se sente muito sozinha. E ela tem umas ideias, uma visão de vida, assim, um pouco, por causa de uma solidão, por causa de algumas coisas que não deram certo na vida delas, de uma ajuda, tá? Ela tá com uma consciência, assim, muito, que as pessoas abandonaram, a vida abandonou, e até uma certa revolta aqui com algumas pessoas. Estresse. O louco. Essa pessoa está meio assim, irreconhecível, por causa do estresse. Ela sente uma solidão como se ela sentisse por, sabe, perdas da vida, pode ter sido um abandono numa relação, tá? Ela está incoerente, tá? Ela precisa de ajuda, de uma orientação, de uma consciência dos próprios atos, das próprias escolhas, para conseguir seguir em frente, né? Receptividade de ela encontrar um apoio e ela encontrar dentro dela uma resposta positiva, mas ela precisa dessa ajuda para encontrar essa resposta, tá? Pode ser uma amizade, pode ser uma pessoa de família, é uma pessoa próxima, pode estar distante, tá? Pode ser uma pessoa que você não vê há algum tempo, né? Mas há uma proximidade ou de amizade ou familiar, da necessidade dessa pessoa em encontrar um certo apoio que ela tá sentindo a vida, o chão sair dos pés, tá? O mestre intensidade, mudança. Gente, alguns de vocês tinham um projeto, estava assim meio começa, não começa, vai, não vai. Uma ideia que vocês tiveram, ok? E estava assim meio vai, não vai, ok? Mas agora esse negócio vai para frente com intensidade. É uma mudança grande aqui em questão de intensidade, em questão de uma sabedoria e sentir uma segurança, um alicerce grande nesse projeto que vocês têm, nessa ideia, né? Poder materializar uma ideia, certo? Boa.
Alguns meio que desistiram, ficaram no projeto. Parece que muita gente já faz isso, muita gente já apostou nisso. Como é que eu vou me destacar? Vai se destacar pela originalidade. Embora seja um projeto parecido com projetos de outras pessoas, há uma originalidade aí. E uma pessoa, tá, vai investir em você, vai ajudar a investir nesse projeto. Há uns caminhos aqui de alguém te ajudar a investir, porque encontra uma originalidade. Encontra um toque diferente, tá? Pode ser venda de roupa, física ou pela internet, pode ser bijuterias, pode ser algo espiritual, mas encontra uma objetividade nesse negócio, uma originalidade que ajuda a se destacar e ajuda uma pessoa a investir. E mesmo você encontra aqui uma resposta mais original nesse negócio, para não ser mais um no meio de uma ideia, tá? E vai à frente e vai ter o campo, vai ter uma segurança para você investir nessa originalidade desse negócio que você está tendo ou irá ter como uma ideia, um projeto a seguir adiante, ok? Interessante, Pai Joaquim mais uma vez insiste aqui numa coisa que é muito importante para vocês. Descoberta, oferenda, o comércio, a solidão e a guerra. Alguém vai descobrir os teus dons, não é? Talvez até mesmo, tá? Se calhar, talvez mesmo você não esteja valorizando a tua capacidade, tá? Ou não estava descobrindo uma certa originalidade, ou não estava descobrindo a pessoa, o lugar certo para investir nesse dom original que você tem. Questão de negócio, comércio, tá? Que cura aquela solidão, mas não é solidão de pessoas, a solidão é de originalidade, a solidão de ver pessoas bem-sucedidas e você não ser, você até ser assim, se sentir, como eu chego nessas pessoas, né? Como eu entro nesta empresa, como eu entro nesse negócio, como eu entro na abundância da vida, tá? E alguém investe nisso. Há um caminho, mas lembra uma coisa, pense positivamente, né? A gente para chegar num patamar da vida, a gente tem que pensar, vibrar de determinada maneira. É uma coisa, né? Quando é que a gente identifica que uma pessoa ela está depressiva? Porque ela pensa de uma determinada maneira, de uma maneira depressiva. Deixa de se valorizar, deixa de acreditar, deixa de querer estar com pessoas, deixa um monte de coisas. E o contrário, a pessoa que se permite acreditar, a pessoa que vibra nessa projeção de abundância, nessa projeção de valor próprio, a pessoa que acredita em si, a pessoa que acredita que existe algo mais na nossa vida, né, além de carne, matéria, que é algo espiritual, que acredita que esse teu dom te leva para uma conquista. Há um caminho, esse caminho, a guerra. Gente, não é um caminho que chove assim, ó, pega, pum, cai o ouro aqui nos teus pés. Não. É um desafio, mas é aquele desafio de você encontrar caminho, aquilo que vocês estão pedindo. Muitos de vocês estão pedindo, me dê uma oportunidade de eu mostrar o meu valor. Me dê oportunidade, né? Me dê um caminho de demonstrar o quanto eu sou eficiente, o quanto eu sou original, o quanto eu mereço ter progresso na minha vida. E é um desafio, mas é um desafio de encarar com coragem, tá? Porque é um desafio que traz recompensa aqui para vocês. Purificação, alucinação, conjectura, comunhão, rivalidade, herança. Gente,
Algumas situações, alguns de vocês de família vão passar aqui aquela carta solidão, para alguns de vocês, tem um pouco a ver com energia de família. Uma mudança de comportamento, alguém de família, tipo disputando algo. Esse algo pode ser herança, pode ser algo material, tá? Uma situação, né, disputando quem tem direito a ficar com isso, quem tem direito a ficar com aquilo. E às vezes traz um comportamento diferente de quem você não esperava. Outros, né, nem é por bens materiais, tá? É só preguiça mesmo. Só preguiça. Alguns de vocês vão ter aqui uma situação de família que alguém vai estar contrariando, alguém de família quer puxar o teu tapete, puxar a tua imagem para baixo, tá? Com inveja da tua imagem, inveja de você, puramente você. De um dom, de um... Não, e às vezes não é pelo aquilo que você tem, o potencial que você tem de ter algo. Que pode ser coisas, né? Pode ser a abundância, pode ser a prosperidade, mas também pode ser o bom olhar das pessoas. Você ser uma pessoa admirada por pessoas. Às vezes a pessoa nem olha tanto o resultado do que você tem ou não, mas só de você receber simpatia das pessoas, só o fato das pessoas se lembrarem de você, só o fato de alguém estar falando, imagina, vou dar um exemplo, tá? Imagina uma irmã, alguns de vocês, tá? Uma irmã. Gente, lembrando, tô falando para muita gente, não se enquadra na tua vida, largue pro universo, tá? Mas alguns de vocês, uma perengue, né? Uma irmã tá falando com alguém, uma pessoa, mudaram de bairro, um vizinho, uma senhora que ajudou a criar aqui vocês de pequenas, tá? E ao encontro, a irmã encontrou essa pessoa, essa senhora, título de exemplo, e estão falando, e essa pessoa perguntou por você. E nossa, tua irmã era fantástica também, como é que tá a tua irmã? Né? Tua irmã tem uma beleza. E essa pessoa não consegue ouvir um elogio a teu favor. Quer colocar aqui uma... E aliás, em certas situações, até colocar uma expressão de um certo ódio. Simplesmente por perguntarem de você. Mas a espiritualidade é soberana. A espiritualidade vai trazer aqui essa pessoa poder se purificar dessa raiva, desse ódio, e talvez até mesmo você. A gente às vezes vai ganhando rancores de pessoas que sabotaram a nossa vida, que não pode ouvir nosso nome, e a gente passa a não poder ouvir o nome dessa pessoa. Não quer dizer que essa pessoa vai se tornar a melhor do mundo e uma amizade possa vir. Milagres existem, pode ser, mas aqui significa, né, você estar livre dessa energia, dessa pessoa que parece que puxava você para trás, que vinha à tua mente às vezes te atormentar, que vinha de alguma maneira te prejudicar, seja de alguma forma, você está livre. Carto louco, livre dessa energia e renovada contra essas energias e um acordo. O acordo pode ser naquela perseguição de rivalidade sobre bens materiais ou sobre certas situações que essa pessoa fica com medo de ter um castigo por essa perseguição. Muitos de vocês vão ter uma pessoa nessa rivalidade aqui, por exemplo, de família, que ela vai te procurar, né, querendo acalmar uma certa situação, com medo ou de uma justiça dos homens, ou uma justiça divina. Ela tem medo, ela quer fazer as pazes, ou simplesmente falar, né, vamos parar com isso, cada um para o seu canto, cada um para o seu lugar, mas não vou provocar mais, não vou fazer mais nada, por causa de medo de um castigo que essa pessoa possa colher, e possa colher muito em breve. A justiça divina é soberana, se essa pessoa tem que colher algo ou não, ela vai ter que colher, mas pode não ser tão grave a partir do momento que essa pessoa aprende a mudar alguns fatos na vida dela, certo? Gente, alguns de vocês precisam um pouco mais de contato com a natureza, tá? Com a natureza. E ser um pouco menos rígidos com alguém. Eu senti que alguns de vocês estão sendo um pouco duros com uma pessoa, tá? Não por mal, não necessariamente por mal, tá? Mas vocês querem ver uma pessoa numa certa evolução, uma maneira diferente de ver a vida, ok?
E certo não quer dizer que esteja errada a tua maneira de ver, tá? Mas estão sendo rígidos demais, inflexíveis demais com uma pessoa ou com a maneira de ser de alguém, ok? Gente, vocês em breve vão se sentir muito à vontade aqui numa situação com uma pessoa. E é no âmbito investidor, investir, tá? Rei de ouros e 10 de ouros, tá? E já veio do 9 de ouros. Aqui 9 de ouros é planejamento, planejar algo, tá? Um negócio, uma mudança de trabalho, uma promoção. E fala de alguém olhando para você em breve nessa campanha aqui de promoção, nessa campanha de negócio, de parceria, que você vai se sentir muito à vontade falando com essa pessoa. Para muitos é uma pessoa um tanto quanto desconhecida, tá? Pode ser você trabalha numa empresa, a empresa é grande, então você não pode não conhecer essa pessoa dentro da empresa, mas tem um olhar identificando você, os teus valores, os teus atributos para uma possível promoção ou uma diferenciação aqui no teu cargo positiva, que vai ser um desafio, não te esqueça, mas muito positivo para vocês. E você vai se sentir muito à vontade com essa pessoa, vocês vão estar num ambiente de trabalho, mas também vão estar num ambiente, por exemplo, uma reunião um pouco informal, tá? Pode ser num restaurante, uma reunião de trabalho não tão informal, né? Para falar de alguns aspectos da proximidade de objetivos da empresa, objetivos dessa pessoa, para a pessoa conhecer você no âmbito do trabalho, mas no âmbito como pessoa, já que esse trabalho pode envolver até mesmo viagem junto com essa pessoa, tá? Pode ser uma parceria para abrir uma filial, ouvir tuas ideias? Pode. Há um ambiente formal de trabalho, mas há um ambiente informal também para conhecer melhor as ideias, as pessoas em si, porque o investimento que essa pessoa quer fazer em você, essa empresa quer fazer em você, realmente tem um fundamento de ser grande, tá? Gente, para alguns isso se reflete mais ou menos numa semana, tá? Pode demorar um pouquinho mais, mas para alguns, né? Pode demorar apenas questão de semanas, vou pôr assim, alguns basicamente uma semana. Por isso que Pai Joaquim de Aruanda fala, nunca esteve tão próximo, tá? Você cruzar com esse caminho de prosperidade, esse caminho de valorização pessoal, e é justo, tá? E alguém aqui no âmbito empresa, no âmbito parceria, vai te falar justamente de justiça. Se fala de justiça com você, pode ser um trabalho de advogado, pode ser um trabalho que lide, né, de alguma maneira com justiça, tá? Pode ser a empresa pode não ter nada com justiça, mas a pessoa que vai falar com você tem uma formação jurídica, ok? E quer conhecer você, né, as tuas opções de uma maneira mais ampla para saber se você é uma pessoa justa, certa, correta para esse campo, esse trabalho, tá? Quer saber tuas opções. Os enamorados não tá falando de amor em relação a essa pessoa, tá? Mas tá falando de opções. Que atitudes você tomaria, tá, perante certas situações, né? Com a tua maneira de ver a justiça no ambiente de trabalho, no ambiente de família, quanto é a tua seriedade para manter segredo, né, na questão, né, segredo, né, do âmbito empresarial, ok? Qual a tua capacidade, qual a tua devoção, ok? O carro, e o quanto você é uma pessoa que tem ambição no sentido positivo para encarar aqui esse novo desafio, ok? Vai te colocar num lugar aqui que você vai se sentir com muita liberdade em relação a pessoas que você já não quer muito aqui conviver, tá? A tua liberdade de atuação vai ser bem organizada. Mas, Joaquim, agora vamos conversar no âmbito relacionamentos. Você que tem alguém na tua vida. Fortalecer relações amorosas na tua vida, ok? E há uma situação aqui que você vai estar falando com a pessoa amada, tá? Sobre situações muito rigorosas.
Às vezes você está numa relação que a pessoa está olhando muito, tá sendo uma pessoa até meio rabugenta com muita coisa, até não, meio não me toque. Objetivos de vida são importantes, são muito importantes, tá? Mas não é só, né? Não pode ser só trabalhar, não pode ser vista a vida com uma rigidez. Talvez essa pessoa foi criada, né? A história dessa pessoa de formação, história de família, foi família muito rígida, pode ter sido muito castigada. E essa pessoa, tá? Quer ser diferente, mas às vezes não consegue. Às vezes tanto quer ser diferente da formação que ela teve em algumas coisas, que acaba sendo pior, tá? Acaba sendo um exemplo pior, né, do que ela passou, que ela queria não ter passado no passado, tá? Traz aquela formação, traz aquela situação assim como algo muito vinculado que ela às vezes sozinha não consegue ver. E a espiritualidade vai ajudar os pretos velhos, vai amansar, vamos dizer, adoçar o coração dessa pessoa em relação ao relacionamento, em relação à família, em relação a investimento também, tá? Ser aquela pessoa mais compreensiva, mais mão aberta, e aquela pessoa que luta pelas coisas, mas também para um conforto. E um conforto que não é assim, não, a gente vai ter uma vida confortável daqui a 50 anos, quando me aposentar. Olha, nosso filho vai ficar bem quando herdar. Não, vamos ajudar agora, vamos ter uma vida mais confortável, né? Conforme a situação, a posição de cada um, vamos lutar para ter esse conforto, mas agora, e é um conforto emocional. E também a pessoa amada precisa de um olhar para a saúde, principalmente de vícios. Você que tem uma pessoa na tua família que tem algum tipo de vício, tá? Ou obsessão espiritual que leva a vício, precisa de um tratamento, precisa de um olhar melhor sobre essa situação, ok? Separados, você que tem uma pessoa amada, mas estão separados nesse momento. Árvore, o sol. Vocês vão ter um futuro em comum. 3 cartas muito positivas. Olha, uma coisa, tá? O sol, a felicidade. Por que essa pessoa é importante? Estão afastados, mas é importante na tua vida. Porque existe um passado, e quando falo um passado, pode ser de vidas passadas, tá? Pode ser um passado nesta existência, um passado que de alguma maneira vocês construíram uma identidade. E existe um futuro. Existe um passado, existe um futuro. E esse passado, esse futuro tem um balanço de ser feliz. E esse passado, esse futuro, há um momento aqui de cura. Aliás, há um momento também de amadurecimento da parte dessa pessoa. Um grande amadurecimento. Um grande fortalecimento dessa pessoa poder ser dura com ela mesma. No bom sentido, dura com ela mesma, tá? Saber exatamente o que quer, saber exatamente onde quer chegar e permitir-se ser feliz, que essa pessoa parece que nesse afastamento não estava permitindo a felicidade. Estava sendo rígida com você e ela tem que ser dura com ela, mas no bom sentido. Tá? Essa pessoa tem que ter uma visão da felicidade, do sol, e vendo o que ela não estava trazendo de feliz, né? Ela está reagindo, não, mas a culpa é tua, né? Porque a gente discutiu, porque isso e aquilo, e ela tem que ver o que ela não permitiu trazer felicidade, de repente, na relação. Por que ela contribuiu para desgastar, né? Para separar essa relação? Né? Por que ela não permitiu viver como uma felicidade, como um futuro? Tá? E há falhas aqui na confiança e talvez na fidelidade. E quando falo fidelidade pode ser muita coisa, tá? Não quer dizer só na fidelidade no físico, tá? Pode ser na fidelidade financeira. Essa pessoa se fechou muito, né? E tem que viver, né? A fidelidade de integrar-se nessa relação, né, nas necessidades que a relação evolui. Talvez essa pessoa, né, achou que, puxa, sozinho eu vou me virar melhor. Não, puxa, né, uma relação traz tantas obrigações, né, e essa pessoa viu, né, a relação de uma forma muito apequenada, tá? Ela não foi fiel ao compromisso de identidade em relação a vocês. É como se ela desistisse de construir um futuro. E esse futuro precisa de partilha. E ela
ela não foi fiel a essa partilha, seja como for. A José, no nosso caso, teve uma traiçãozinha aqui, tá? Até nem teve físico, ou não sei se teve, tá? Independente de físico ou não, essa pessoa não foi fiel aos sentimentos, porque essa pessoa tem sentimentos profundos. Essa infidelidade veio de um certo vício, da incapacidade de falar de sentimentos. E você também não soube gerir, não soube de alguma maneira espiritualmente fortalecer, favorecer essa pessoa de falar mais abertamente de sentimentos que ajudassem a relação. Não estou pondo a culpa em você, tá? Teve um ambiente, teve energia de pessoas que dificultou falar mais abertamente de sentimentos. Não é que a culpa é tua, mas a espiritualidade vai te ajudar você, tá? A ter capacidade de ajudar essa pessoa, fortalecer essa pessoa, trazer um âmbito aqui estável entre vocês e concordar mais com você sobre as tuas opções de vida, de trabalho. Saber valorizar mais o teu cansaço, né? Às vezes você chega do trabalho tão cansado, essa pessoa vem trazer problemas, vem trazer obrigações na tua vida que não era para trazer. Tem que compreender melhor o teu momento. Em alguns casos, essa pessoa, né, valorizou mais alguém, né? Olha aquela pessoa, olha, né, valorizou, entrou na conversa, entrou aqui por outra pessoa, um contatinho qualquer, não porque não gosta de você, tá? Mas ela não soube respeitar, às vezes, o teu momento, o teu cansaço, a tua luta por uma vida melhor. E a fidelidade é olhar para você, para a vida de vocês, e ser fiel ao momento de transição da vida de vocês, certo? E vai ser a cura do afastamento e trazer a proximidade e vocês saberem voar juntos novamente, ok? E esse voo juntos entre vocês tem uma demora, tem um aprendizado na vida da pessoa, tá? Porque a árvore não é uma carta tão rápida assim, né? A árvore traz o aprendizado. Então, tem na vida dessa pessoa certas situações que ela tem que fazer escolhas nesses próximos 2 meses, ok? Para integrar, né, na vida, compreender o momento de cada um e as opções de uma maneira recíproca, não de uma maneira, sabe, cada um para o seu lado. E agora, você que tem uma relação onde haja rival, o que vai acontecer? O que está pegando aí na vida, você que tem rival? Já quero saber de novo amor, é a próxima, tá? Vou falar de rival, vou falar de novo amor já a seguir. Gente, rival, há um caminho aqui entre vocês. Gente, essa pessoa tem uma admiração e um plano aqui entre vocês. E essa pessoa tem desejo. Às vezes há opções na vida que a gente quer e a gente não pode. Tá? Não estou falando de deixar rival, situações assim, não é essa. Tá? Às vezes a gente quer, né, prover algo para uma pessoa. Não, quero estar com você e quero viver uma vida num determinado caminho. A gente às vezes não tem possibilidade. Né? Eu posso olhar para você e dizer assim, nossa, você é uma princesa, quero te dar uma vida de princesa num castelo. Mas você não tem dinheiro para o castelo, você não sou príncipe nenhum. Tá? E às vezes a pessoa tem se auto-reprime por causa disso, vê que você é merecedora de algo. Tá? E às vezes o caso é essa pessoa não conseguiu ter uma atitude, ela saiu de uma relação, tem certas condições que essa pessoa vai sair, né? Fragilizada, por exemplo, materialmente, ou familiarmente, ou ambiente, tá? Que vai fragilizá-la e ela sente que vai fragilizar a tua vida. Imagina que essa pessoa tem assim, um certo sucesso numa cidade pequena, uma pessoa que é bem vista. Sair daquela relação vai mexer o social. Ela acha que isso é tão grave, né, que vai trazer para você estar convivendo com as pessoas nessa pequena localidade, vai trazer aqui uma repercussão negativa nessa pessoa. Ah, o que eu devia fazer? Tá? Então a gente devia ir para outro lugar, a gente deveria prover uma vida melhor em outro lugar, certas mudanças. Mas que na verdade eu quero, mas não posso, tá? Em primeiro lugar, tem uma visão diferente nessa visão dessa pessoa de inferioridade ou de incapacidade, tá? Que ela vai falar com você daqui a pouco. Em alguns casos, você e essa pessoa, onde existe a rival, você pode até ter confrontado, olha,
eu acho que você não quer nada comigo, eu acho que você está me fazendo perder tempo. E essa pessoa vem te dizer para você que não, que você não está perdendo tempo, tá? Que não é algo assim, não, eu não escolhi assim porque eu não quis escolher, tá? Eu fui levado a não escolher. Foi uma encruzilhada da minha vida, ok? Eu até deixei de ter fé em mim mesmo e problemas financeiros na minha vida. Essa divisão, esse algo, né, que eu preciso demais é que me levou, tá, a ficar no chove não molha. Mas essa pessoa vem falar com você que seja como for, cada vez está mais forte e estava nessa luta para ter algo para te dizer, algo para fortalecer a relação de vocês e algo para dizer assim, eu tenho segurança hoje, talvez de mudar de lugar, de escolha, para a gente ser um casal que está protegido, ser um casal que a gente tem segurança como casal, contra a energia de pessoas, contra o interesse de outras pessoas, contra conflitos com outras pessoas. Estamos prontos, cada vez estou mais pronto para essa vitória entre nós dois. Cada vez eu vejo com mais clareza aquilo que é importante entre nós. E eu vejo que algumas coisas foi apenas uma ilusão na minha cabeça, de certos problemas. Hoje vejo que temos um destino, vejo que temos um futuro em comum, que tem amor, que tem futuro, que tem destino, e quem é mais importante nessas escolhas sou eu e você. E essa pessoa vai colocar em cima da mesa, nessa questão de rival. Gente, muitas vezes a rival eu identifico como urso, tá? E tá aqui, que eu tô me afastando, as cartas na mesa vão ser postas em relação à rival, que ela tem um caminho e eu tenho outro, e esse caminho nos une, como os pássaros. Novo amor. Para quem não tem ninguém, para você que não tem ninguém nesse momento e quer encontrar a felicidade, a carta o sol, né? Tá no teu caminho essa felicidade, gente. Colheita do sol, tá? E há uma mudança em você. Nossa, você tá investindo cada vez mais em você. Na tua identidade, no teu valor. A tua confiança no propósito cada vez está melhor. Não sei se é que há uma mudança de alma em vocês, essa segurança. Alguns têm uma mudança numa segurança, até tem uma mudança de lugar onde vocês vivem, que fortalece, favorece a procura de felicidade, novo amor. E há uma visão diferente. Não sei, quem também saiu aqui, alguns de vocês estão... É como uma... Pode ser uma tatuagem, alguns de vocês fazendo. E essa tatuagem representa um símbolo importante para vocês. Tá? Não é só decorativa, representa um símbolo de mudança. Não sei se é espiritual, não sei se é um fortalecimento, é algo assim, esse símbolo, né? Que pode ser uma tatuagem, pode ser simplesmente um pensamento, tá? Que é um símbolo de mudança na vida de vocês, tá? Para uma aliança nova, e essa aliança vai surgir na vida de vocês. Com objetivos em comum. Vocês estão se fortalecendo em palavra. E estão se fortalecendo na prosperidade, tá? Uma segurança financeira. E na vida de vocês, tá? Entra uma pessoa, essa aliança é com uma pessoa que também se fortalece nesse âmbito seguro de si, seguro financeiramente, seguro como objetivos. Aquela pessoa que resolve os seus caminhos, está livre para novos caminhos, está livre para valorizar as pequenas coisas da vida também, não só as coisas grandes, as pequenas coisas da vida. Gente, pelo trevo eu acho que você encontra essa pessoa meio que do nada. Interessante, encruzilhada. Um símbolo de mudança também é para alguns de vocês que são viúvos ou viúvas. De encontrar nessa pessoa o lado ouro, essa segurança, o lado terra, mas o lado copas, o lado amor também. Há um símbolo, tá?
É como eu passei uma encruzilhada da vida. Tá? E até pode ser você numa encruzilhada fazendo uma oferenda, diz aqui de um guardião muito forte, que cuida dos teus caminhos, que abre os teus caminhos, tá? Que pode ser uma guardiã, um guardião, dono dos caminhos. Viuvez, não necessariamente viuvez, mas caminhos, seu tranca-rua das almas para muitos de vocês. Dona Sete Encruzilhadas na vida de algumas de vocês, que fala de que o caminho do amor, tá? Ele é vivido de uma maneira diferente. Vivido de tirar da alma de vocês uma fraqueza. E outra coisa, havia uma visão de você ver a grandiosidade da vida. Não é que deixa de ver a grandiosidade da vida, mas tu começa também você dar valor a pequenas coisas, pequenos atributos da vida, tá? Enquanto uma pessoa que também valoriza coisas boas, tá? Sei lá, um bom champanhe, um bom restaurante, mas valoriza assim, também as coisas melhores da vida. E quais são as coisas melhores da vida, tá? É viver algo de verdade, de verdade. O que importa é uma pessoa estar num bom restaurante, beber um bom champanhe, se existe falsidade naquilo. Né? Se existe apenas, né, a vida como, ou pessoas como objeto. Entende? Então uma pessoa que gosta de coisas boas, grandiosas, vou chamar assim na vida, mas também autêntica, também valoriza a natureza, a espontaneidade, a beleza, que te faz um elogio de verdade, que não poupa elogios, tá? E outra coisa que é muito importante, não poupar, tá? É querer estar com você numa relação sã e duradoura. É a pessoa que vai estar nos teus caminhos, aliança de caminhos e com muita pé no chão, com muito valor. É uma pessoa que soube amadurecer, em alguns casos uma pessoa, tá, que a idade fortaleceu, a idade de repente trouxe um amadurecimento dessa pessoa. E quando fala em idade, pode ser uma idade, 60, 65, tá? A idade amadureceu. Mas esse toque aqui que pai Joaquim está falando, tá? Pode ser uma pessoa até relativamente jovem, mas que amadureceu, né? Amadureceu nessa juventude, nessa segurança daquilo que deseja. E não aquela pessoa que no que hoje pensa azul e amanhã pensa amarelo. Uma pessoa que sabe objetivamente o que quer. E eu vou até dizer uma pessoa que ela pode ter uma certa ligação com a caridade, pelo que eu sinto aqui, forte, seguro, mas vê os pequenos detalhes da vida também com caridade em relação aos menos favorecidos na vida, ok? Pessoal, espero que você tenha gostado da leitura, grande beijo no coração, gratidão, e vamos para a leitura número 2. O número 2 é a da pedra pirita. Gente, vou interromper um pouquinho só para trocar aqui esta vela que está muito pequena, tá? É 2 segundinhos. Ok, pessoal, já está. Assim temos sempre luz aqui ao nosso lado, luz aqui nos pretos velhos. E agora a nossa vovó é quem vai falar com você. Vovó Cabinda vai conversar com vocês. 5 de espadas. Gente, cuidado com as escolhas, cuidado com as emoções, tá? Analise certas situações antes de você ter uma opinião ou você ter uma escolha aqui perante uma certa situação, ok? Rainha de fogo. Não se subestime, tá? Não se encolha. Tá? É o momento de abrir as asas e voar, lutar pela criatividade, pela independência, ok? E a gente às vezes renega, a gente nega as nossas oportunidades, tá? A gente às vezes para de confiar, né, que a vida tem objetivos grandiosos, né, missões e objetivos grandiosos para nós, certo? E às vezes pequenas zangas com alguém. Gente, sabe, eu senti alguns de vocês no trabalho, tá?
alguém querendo puxar por você, alguém querendo que você perca aqui a estribeira, sabe? Que você desça do salto sabe? E perca a razão aqui numa situação dentro do ambiente de trabalho. Muito cuidado, tá? E esse alguém pode ser uma pessoa até que brevemente vai ser afastado, tá? Ou brevemente tem outro caminho a seguir, e antes dessa pessoa seguir outro caminho, ela quer prejudicar você antes de ir embora. Muito cuidado, tá? Às vezes por causa de poucos dias, poucas semanas, né? Aceitar aqui uma provocação pode colocar o teu trabalho, pode colocar a tua postura, ou até uma possibilidade de promoção em causa, ok? Então um certo cuidado. Às vezes pode ser você também que quer sair de um trabalho, tá? E tem direitos. E às vezes alguém quer provocar uma situação, tá? Antes dos teus direitos estarem validados, né? Imagina que você está cumprindo um prazo para sair, tá? Bom, falta 15 dias para eu sair. Acabou o aviso prévio, tá? E aí dentro do trabalho alguém pode estar, sabe, tim, para poder te, sabe, prejudicar naqueles direitos que você estava quase conseguindo já nessa mudança, saindo para outro lugar. Alguém pode criar aqui uma provocação, tá? Que aquilo que você depois, eventualmente, né, tem que indenizar, perde, tá? Por causa de poucos dias, por causa de às vezes 15 dias aqui, e você poder sair e ter uma mudança de boa, ok? Os enamorados, nossa. E gente, alguns de vocês vão retomar aqui uma relação ou entrar numa relação que alguém no futuro vai querer provocar vocês. Provocar aqui uma situação que eu entendi que essa pessoa na tua vida seja uma pessoa muito importante, né? Importante para você, mas seja realmente uma relação, né, com vários atributos positivos. E alguém vai querer prejudicar essa relação. Alguém vai querer colocar aqui uma conversa, uma provocação, tá? Que pode desfigurar essa relação. Alguém pode mandar aqui conversas que teve com a pessoa amada, ou alguém pode mandar aqui algum tipo de situação, ok? Provocando você, dizendo que não, essa pessoa está comigo, essa pessoa é meu namorado, é minha namorada, ou já fomos, ou vamos ser, eu não sei o que mais, provocando aqui um desenlace, tá? Essa pessoa o que quer? E, gente, às vezes essa pessoa entra assim, olha, logo provocando, tá? Ou às vezes essa pessoa entra assim, sabe? Olha, eu quero te avisar de fulano, você conheceu fulana, aquela energia, quero te avisar, ele não é quem você pensa, isto e aquilo. E você, não, mas ela não me transmite essa imagem. Não, olha, mas ele conseguiu essa vitória, conseguiu assim, fazendo aquilo, fazendo não sei o que mais, fazendo, sabe? O que essa pessoa quer? Realmente te ajudar? Do nada veio te ajudar ou veio te atrapalhar? O que essa pessoa realmente quer? É o primeiro pensamento, né? O que está movendo essa pessoa a me causar esse conflito, me pôr essas dúvidas em relação à minha vida amorosa com uma pessoa, tá? Que pode ser uma volta ou pode ser uma pessoa nova. Em breve vai ter alguém que vai querer colocar minhocas aqui na cabeça em relação a essa pessoa. Que você pode ter uma atitude, tá? De aceitar essa provocação, de assumir que isso é verdade, né? Não esclarecer as coisas, que depois diz assim, ó, 5 de copas, chorar sobre o leite derramado, né? Depois, mais tarde, você vai ver que essas mensagens não eram bem a realidade, tá? Só que depois pode ser tarde. E outros de vocês vão conhecer uma pessoa e alguém do passado, né, vai querer te provocar, tá? Vai querer voltar com você, que você faça a melhor escolha na tua vida. Alguns de vocês estão conhecendo uma pessoa e pode optar por não ficar com essa pessoa por causa de uma pessoa do passado. Depois, mais tarde, essa pessoa que você deixou, você vai ver ela com a outro alguém, vai ver uma pessoa, sabe, subindo na vida, proporcionando alegria. Você de repente vai olhar para a imagem daquela pessoa e vai sentir que, puxa, há uma identidade comigo essa pessoa e não dei tempo suficiente
E às vezes você deu, né, por causa de uma oportunidade de alguém que voltou na tua vida só para desestabilizar e que você de repente sentiu que já não gosta daquela pessoa como gostava, de repente. E às vezes no espaço muito rápido de tempo. Você naquela emoção daquela pessoa voltar, você confundiu os teus sentimentos, né, de amor, de admiração, com apenas uma sombra do passado e não uma realidade atual. Muita atenção. A morte, fortaleza, transmutação, angústia, hierofante e compenetração. Gente, alguém vai precisar do teu apoio, e muito, muito. Um apoio teu espiritual, de conseguir mudar algumas coisas. Essa pessoa até pode ter te, não prejudicado, mas desdenhado um pouco de você, da tua opinião. Pode ser uma pessoa jovem, pode ser filho, sobrinho, uma amizade, uma pessoa jovem ou imatura, né? Pode não ser tão jovem de idade, mas imatura em algumas coisas, tá? E essa pessoa quer uma oportunidade para mudar. E essa pessoa, ela quer algo espiritual para receber, para se sentir que pode mudar, pode ser perdoada e que encontre em alguém, uma das pessoas é você, pode ser mais pessoas, mais amizades, mais família, um certo apoio para ela se revitalizar, para ela sentir-se que é perdoada sobre certos erros e poder estar num caminho onde se sente abençoada pela espiritualidade, se sente reacreditada pelas pessoas, que realmente quer uma oportunidade na vida, que aprendeu, né? No caos, na desordem, essa pessoa aprendeu uma mudança, aprendeu a valorizar a vida e as pessoas de uma maneira diferente. Calma, isso foi um imprevisto na vida daquela pessoa. Um imprevisto previsto. Imprevisto na infantilidade daquela pessoa, mas previsto pelo teu olhar, né, que a pessoa está fazendo tudo errado, que ia dar problema, tá? Mas a pessoa quer corrigir e quer realmente uma vida melhor. O pensamento, perplexidade, o acordo. Gente, alguns de vocês estão pensando aqui numa pessoa, suma sacerdotisa. É muito interessante que vocês estão pensando nessa pessoa e vocês estão imaginando rolar algo aqui entre vocês. É isso aí. Rolar algo entre você e essa pessoa. Às vezes você até pensa assim, será uma ilusão minha, uma alucinação minha? Eu e essa pessoa termos esse contato? Será que é imaginação minha? Você foi aqui sei lá, foi falar com alguém, estava no consultório, teve algo assim, a pessoa te olhou de uma maneira diferente, tá? Abriu aqui um espaço aqui entre vocês, muito que você não estava contando, tá? É alucinação, tá? Não, é descoberta mesmo. Descoberta de um caminho entre você e uma pessoa. Nossa. E essa pessoa é como se essa pessoa falasse para você exatamente como se você estivesse se sentindo. E essa pessoa consegue tocar no teu coração, na tua alma, assim. E o próprio olhar dessa pessoa, tá? Você sente que aquela pessoa entra na tua vida no momento exato. A pessoa certa na hora certa. Isso vai ser muito em breve. Muito em breve. E essa pessoa é como a pessoa certa para curar a tua alma. Muito interessante, muito interessante. José, mas é sentimental que essa pessoa me procura, né? E essa pessoa, eu vejo isto,
né? Identifiquei esse olhar, essa mensagem. E a própria espiritualidade, você sente que a espiritualidade está me empurrando para essa pessoa, tá? Eu achei meio estranho, tá? E ao mesmo tempo que eu fui outra vez ter com essa pessoa, ela não teve o mesmo gesto, ela não teve aquele olhar, não foi. Será que foi ilusão minha? Puxa, mas é algo muito forte que me leva a pensar nessa pessoa, acreditar, tá? A guerra, a carta guerra fala, é lutar por essa pessoa, que essa pessoa vai lutar por você. O carro e vocês têm um futuro, um caminho em comum, de várias maneiras. Como assim de várias maneiras, José? A purificação. De várias maneiras, né? Esse amor, esse charme que essa pessoa te deu, depois parece que esfriou, mas vai aquecer outra vez. A purificação essa pessoa entra na tua vida no momento certo. É como se você quisesse lavar o teu passado, lavar a imagem negativa, às vezes, que você tem de si mesma, e você pedir à espiritualidade que colocasse a pessoa certa no teu caminho, e aquela pessoa, embora pareça ser uma pessoa, às vezes, meio que inatingível, uma pessoa muito segura dela mesma, você também entra na vida daquela pessoa para essa purificação. Uma pessoa que quer ter uma vida sentimental, amorosa e até mesmo espiritual, que você entra na vida daquela pessoa, aquela pessoa te dá esse espaço de repente, tá? Como você sendo a pessoa certa, na hora certa daquela pessoa, porque ela esconde uma fragilidade emocional que ela estava passando, mas que ela vai revelar para você muito em breve, e você vai compreender tudo desses sinais e desse caminho que te ligam a essa pessoa. Vamos lá. Há uma pessoa que está dificultando algumas coisas aqui na tua vida. Paciência e luta. Que a espiritualidade diz assim, vovó, está dizendo para você, calma, mas e lute. Leve a tua vida em frente, mas lute. Tá? Há um condicionamento na tua vida, você não está vivendo as possibilidades da tua vida. Calma e lute. Pare um pouquinho a tua mente, ouça a voz interior, a paciência para ouvir a tua voz interior. O que os deuses, vou chamar assim, as deusas estão querendo falar para você, tá? Que é lute, lute. Mais uma vez, vou falar para você, a tua vida está no caminho, tá? De vitórias. Calma. A gente às vezes pensa que está longe e vovó está falando para você, você está no caminho da tua vitória. Ouça a tua voz espiritual. As possibilidades de vitória, as possibilidades da tua vida mudar nunca tiveram tão eminentes como estão hoje. Ouça a voz interior. Lute. Há uma pessoa que está dificultando algumas coisas na tua vida, tá? Que não é para você desistir perante a mágoa. Não é para você desistir perante a luta. O mestre, ouça esse conselho espiritual. E a tua espiritualidade, a tua voz interior vai trazer respostas sobre a situação que uma pessoa está dificultando aqui, uma situação na tua vida. Alguém está amarrando aqui a tua perna. A espiritualidade vai trazer a orientação para você lutar e vencer perante alguém que está condicionando a tua vida. Pode ser uma pessoa que você quer sair de uma relação, a pessoa não está facilitando, está dificultando. A espiritualidade vai trazer caminho para você se libertar da situação que te prejudica. Pode ser uma pessoa que tem um documento para assinar, pode ser na justiça, mas nunca mais assina o documento, está tudo tratado. Você não tem mais por onde, né? Já tem o resultado positivo, mas não tem assinatura, não tem aquilo. Em breve vai sair. A espiritualidade vai tocar na mente, nas circunstâncias da pessoa, para ela estar ali em frente, assinar
o cheque, assinar o despacho, né, desse algo que é importante numa questão de justiça, numa questão de contrato aqui na tua vida, ok? Uma pessoa que você gosta, né, mas está como vivendo muitas possibilidades aqui na vida, numa certa solteirice, tá? Tem que olhar para você, seja como for, energeticamente não te larga, mas também não se posiciona, né? E você pergunta para a cidade, luto por essa pessoa ou desisto? A cidade diz assim, lute porque você vai ter vitória. E essa pessoa vai receber a orientação dos caminhos, né, que trazem a verdade, a união entre vocês. Desculpa, pessoal. Gente, há uma situação de família, tá? Que uma pessoa de família vai estar mais próxima de você. E ela vai dizer que estava iludida em relação a uma situação. Pode ter sido iludida em relação a uma pessoa, tá? E talvez essa ilusão com uma pessoa trouxe alguns conflitos entre vocês. Talvez uma pessoa veio envenenar a relação familiar de vocês, tá? E essa pessoa vai dizer que hoje está vendo mais a verdade, que está desapegando de certos conceitos, certas pessoas, certas visões, que traz mais verdade, união em relação a vocês. E essa pessoa quer literalmente viajar, que é como recuperar energia de família. Se é importante, se você aceita ou não, aí é com você, tá? Você não é obrigada, né, a ter que conviver com as ilusões que uma pessoa, né, pode eventualmente ter te prejudicado, tá? Mas para alguns é uma coisa mais leve, a pessoa, sabe, né, te deixou, né, assim na mão por causa de uma ilusão com alguém, né? Você avisou da verdade, as pessoas se posicionam mais contra você, mas que finalmente essa pessoa está vendo a verdade, ok? Mas continua na tua mão aceitar ou não essa receptividade em relação à família. Gente, tem aqui uma pessoa que ela quer que ela precisa ou é de pagar algo, tá? Pode ser um tratamento, algo assim, ou poder, tipo, ajudar a família, ajudar financeiramente a família. Você vai se deparar com uma pessoa que está com muita dificuldade, ou tratar da própria saúde, tá? Ou cuidar da própria família. Carta Morte. O Louco. Seis de ouros. 8 de ouros. Gente, pode ser azar da vida ou pode ser inconsequência. A pessoa hoje está com certos problemas, foi um pouco inconsequente, tá? Mas diz que essa pessoa está vendo mais, quer mudar a inconsequência, quer mudar um aventurismo essa pessoa e ser realmente uma pessoa responsável, uma pessoa que quer uma oportunidade de trabalho, de organização, tá? Para poder ser uma pessoa novamente respeitada e poder se cuidar, tá? Que ela não estava se cuidando, e também ou propor à família, né, certos cuidados que ela não levou a sério, ou as áreas da vida, ok? Não permitiram, ok? Essa pessoa vai ficar eternamente grata por uma orientação, uma palavra, uma ajuda, algo assim desse gênero, tá? E alguns de vocês que são um pouco dirigentes de uma empresa vão dar oportunidades a uma pessoa que vai te agradecer infinitamente ao longo da vida por uma oportunidade de trabalho ou uma simples orientação. Vamos lá. Agora vamos falar de amor. Vovó Anastácia, vamos falar de amor? Quem está aqui numa relação? Quem tem alguém aqui na vida? Em algumas relações fala de perdas financeiras, tá? E tem que
ter que fazer algumas opções por causa de problemas financeiros, ter que, sabe, fazer algumas opções. Tem algumas coisas que pode ser viagem, um investimento qualquer, ok? Que vão ter que deixar de lado, vão ter que atrasar algumas coisas aqui por causa de perda financeira, tá? E alguns de vocês, aqui numa relação, nem é perda financeira, né? Mas, sabe, né? Quando a gente tá meio empolgado, né? Assim, para uma viagem, algo qualquer, tá? E a pessoa amada, ela se coloca assim, mais assim, propícia, né? Bom, sim, esse ano vamos viajar, vamos fazer isso, aquilo, ou vamos comprar uma coisa, vou te dar isto, aquilo, ok? A pessoa amada está cortando um pouco aqui a corda, tá? E em alguns casos, não é simplesmente porque a pessoa quer. Sentir ela influenciada aqui por alguém. Mas que não pode servir de desculpa total não, tá? Pessoa amada está dando ouvidos a algumas pessoas, que está trazendo uma regência muito assim, sabe? Negativa. Muito mão fechada. E às vezes é para ajudar uma pessoa de família que você não sabe, tá? Isso aqui precisa ser mais colocado a limpo. Mas cuidado para não entrar em guerra, tá? Lembrando também que eu falo para muita gente, né? Se não está sentindo isso, tá? Descarta, não é para você, larga para o universo. Mas alguns de vocês que, né? Tinha um planejamento, tinha uma coisa, tá? Até vocês costumavam sair, tomar um sorvete, um restaurante, de repente a pessoa está muito poupada, vê melhor o que está acontecendo. Vê se essa pessoa está mais próxima da família, do lado dele, ou algumas amizades, né? Vê se essa pessoa não está emprestando dinheiro, ou se preparando para emprestar dinheiro, né? Ou contaminada de alguma maneira contra você. A pessoa falando assim, não, ela não tem nada que viajar, não, vocês estão gastando muito, não sei o que mais, faz assim. Está influenciando a mente da pessoa, influenciando muito, de uma maneira pesada. Precisa aqui de um pouco de cuidado, ok? E, gente, há mais um recado do vovó cabindo aqui para vocês. Livro. Alguns casais precisam saber, aprender novamente a conversar, que não estão sabendo muito bem não. Tá? E atenção, pessoa amada, tá? A conta de algumas amizades, há um problema de saúde em você, ou na pessoa amada, ou nos dois. Atenção que a amizade pode ser tua. Alguns de vocês podem ter um amigo, uma amiga, tá? Que tá tentando isolar você da pessoa amada, ou tá tentando isolar a pessoa amada de você, e está se refletindo na saúde da relação, mas está se refletindo também na saúde física, na saúde emocional da pessoa amada, e em muitos casos em você. Então, muita atenção, a gente às vezes fala muito, né? Amizade da pessoa amada, mas às vezes você pode ser amizade tuas que você não está vendo, que pode estar prejudicando aqui a tua vida, a tua saúde emocional, está trazendo dúvidas na tua cabeça. A gente às vezes não está sabendo conversar com a pessoa amada, por causa que vem pessoas semeiam, né, sementes de discórdia na nossa cabeça e a gente não está observando, tá? Vamos lá. Gente, você que não tem ninguém, novos amores, como é que tá a energia para novo amor? Aí, gente, tá fraco, hein? Gente, precisa pensar mais no hoje. É que alguns de vocês, né, quando pensam em amor, e não só em amor, na vida, estão vivendo muito pro futuro.
É importante pensar no futuro? É importante pensar no futuro, mas a gente não consegue viver no futuro, a gente tem que viver hoje, tá? E alguns de vocês estão pensando assim, nossa, quero encontrar uma pessoa, tá? Que no futuro vai me fazer feliz, no futuro vamos comprar uma casa, no futuro vamos viver juntos. E pior do que isso, quero uma pessoa, tá? Que a gente que não vai me deixar. Quero uma pessoa que não seja traidora. Quero uma pessoa que não seja menos, que não fique comigo menos de 20 anos. Quero uma pessoa, sabe? Então, muito no futuro, no positivo, no negativo, do futuro, não estou vivendo hoje. E acaba por não atrair ninguém, tá? Atrair ninguém. Pense mais no hoje. Quero uma pessoa que me faça feliz, sentir feliz hoje. E amanhã? Amanhã vão ver. Eu entendo a maneira de pensar, entendo, tá? Entendo. Claro, eu quero conhecer uma pessoa. Se eu quero ter um futuro com alguém, eu quero encontrar alguém hoje e quero que essa pessoa seja uma pessoa que me traga uma longevidade numa relação. Só que o pensamento de vocês é tão amanhã, é tão, tá, com medo de não ter futuro, que atrai quem? Né? Olha, para muitos, ninguém. Porque eu tenho que ter a experiência do hoje. Eu tenho que trair. Eu quero uma pessoa que me faça feliz hoje. Eu quero uma pessoa que seja fiel para mim hoje. Né? E todos os dias, mas tem que começar hoje. É que alguns de vocês estão tão naquele futuro que vai começar amanhã. E quando é amanhã? Amanhã é sempre amanhã. É nunca. Não começa nunca. Não estou atraindo ninguém. Tá? No momento que vocês começam a pensar com mais confiança em vocês, viver o dia a dia, viver a história de vocês, viver a sorte de vocês. E há uma sorte aqui numa questão de trabalho, estabilidade, e uma sorte aqui também numa cura, tá? Que pode até mesmo ser física, uma mudança física, tá? Vocês vão encontrar essa pessoa no hoje, no caminho de vocês, tá? É como se o caminho de vocês, na maneira que vocês estão vivendo hoje, não fosse um caminho, mas fosse um horizonte. Quanto mais a gente anda, o horizonte também andou. A gente nunca chega no horizonte. Tá? A gente tem que pensar no amor, não só no amor, há mais coisa que é corrigir, depende de vocês, estou falando para muita gente, que é viver esse caminho firme no hoje, no eu quero viver o eu hoje, tá? E alguns de vocês têm que ter aqui uma certa atenção, tá? Alguns de vocês que frequentam um ambiente, tá? Espiritual ou de convívio social, precisa estar mais atento, tá? Que pode ter algumas pessoas que estão constantemente observando, constantemente torcendo contra você, tá? Mas o primeiro atributo, escreve aí nos comentários e pensa assim, quero uma pessoa que me faça feliz hoje. José, e amanhã essa pessoa vai fazer feliz? Gente, o amanhã vai ser hoje. Quando chegar amanhã é hoje. E essa pessoa vai te fazer feliz hoje. Entende? Você está englobando o amanhã. Uma pessoa que me faça feliz hoje. Esse hoje já é todos os dias. Entende? Só quando você pensa, uma pessoa que vai fazer feliz amanhã, esse amanhã nunca está chegando, tá? Por isso que vocês não atraem ninguém, ou não atraem ninguém com essa segurança, tá? Pessoas que têm alguém que está afastado. Gente, fala de retorno dessa pessoa, tá? Fala de retorno dessa pessoa. Mas tire um tempo aqui para vocês, tire férias, né? Não pensa, a pessoa está afastada, diz assim, eu estou de férias, tá? Tire um tempinho aqui para você. Você precisa resolver algumas situações aqui da tua vida. Há um encontro, tá? Não amoroso, há um encontro aqui de um evento, ou uma situação de família, tá? Para vocês realizarem. Há um propósito. Interessante, eu senti alguns de vocês há uma situação que vocês têm que viver para vocês, tá? Tá num lugar. Um desafio próprio. Pode ser uma cura de uma fobia. Ou um lugar muito que vocês querem conhecer, tá? Que é uma experiência que vocês têm que viver sozinhos. Sozinhos. Ok? É como que está à espera daquela pessoa, mas não está numa espera estática. Sim? É uma espera levando adiante o amor próprio e é uma experiência, uma viagem,
um lugar. Às vezes uma coisa até mais simples, eu não sei porquê, mas eu senti vovó falando assim de vocês num lugar que tem cristais, que tem pedras, ou que tem areia para ser praia, que é uma experiência de mudança, de fortalecimento e cura na vida de vocês, é uma coisa própria, tá? Que a vovó fala assim, vai trazer uma mudança interna muito grande em vocês, um poder de atração, uma paz interior muito grande em vocês, que vai ajudar vocês a ter essa reconquista amorosa na vida de vocês e a paz interior reconquistada, tá? O amor de vocês não é só corpo, não é só físico, é sentimental, é espiritual. E esse momento, esse estudo, essa reflexão, esse passeio, vou chamar assim, com você mesmo, traz, quando você voltar desse algo que você tem que fazer com você mesmo, essa pessoa vai estar à tua espera. E com fidelidade do teu lado. E é algo que é como se você sendo fiel a você mesmo, que traz essa pessoa de volta e essa fidelidade entre vocês. E agora? Quem tem aqui uma relação com rival? Quem tem aqui situação, triângulo, quarteto amoroso? Como é que vai ficar o amor aqui de vocês? Nossa, decisão, né? Relação de vocês muito atrasada. Nossa, cruz, muita dor aqui em vocês. E alguns de vocês pensam assim, José, eu nem pensava um dia ter uma relação assim, num triângulo, num quarteto, nunca estava à espera, não esperava. Uma coisa que eu disse sempre é não ter assim uma relação, mas olha, aconteceu do nada, tinha que acontecer e pronto. Pessoa amada parece menos romântica, mas olha aqui uma carta que se juntou, ó, cruz e lua, influência, tá? Cruz e lua. Sobre a pessoa amada. E a pessoa amada parece que às vezes está meio gelada, ou às vezes parece que ela está assim, abobalhada. Não sabe bem o que faz. Gente, vai ter aqui alguém falando com você sobre essa pessoa em breve. Alguém vai estar falando com você sobre essa pessoa, tá? Chicote. E mudança. E vai estar falando aqui de uma coisa muito importante, que é dessa relação dessa pessoa com a rival. Que é tipo, a tua pessoa amada e a rival, ou o rival, eram para ser amigos. Não era para ser casal. Era para ser amigos. O futuro dessa pessoa não era para ser uma relação com essa rival. Era para ser amigos. E vai te falar, vai te esclarecer por que essa pessoa, por que o teu ser amado e essa rival ou esse rival ficaram juntos. Pode ter sido por gravidez, pode ter sido gente, por uma desilusão da pessoa amada, tá? E na rival encontrou uma resposta de ter um patrimônio, algo assim, tá? E é como um amor pequeno, vou chamar assim, pequeno amor. Porque o amor era de amizade, não era para ser um casal, tá? Era para ser dois amigos, era para ser dois sócios, era para ser até dois primos, né? Para ter uma relação, até podia ter contato, tá? Mas não era, era para ser um casal que tivesse uma amizade e não uma relação. E alguém vai te falar sobre a história, e alguém vai te falar sobre algo talvez espiritual,
que aconteceu e vai falar com você sobre o futuro dessa relação. Interessante. Vai falar o futuro dessa relação com você. E, gente, uma coisa muito importante. Essa pessoa vai depois falar com você e tudo que aquela pessoa te contou, ela vai contar também. Olha só. Uma pessoa vai te contar assim, olha, aquela pessoa, a pessoa que você gosta, tá naquela relação, era para ser só amigos, mas aconteceu isto, tá? Mas vai também falar de se houve magia, alguma coisa espiritual, vai falar sobre isso também, tá? Mas isso a pessoa amada pode não saber, né? Mas a história em si, a pessoa amada vai te contar idêntica sobre o que aconteceu. E vai falar, né, sobre a relação de vocês e o futuro de vocês, tal e qual alguém vai falar para vocês, tá? E que essa relação, a aliança realmente é com você. É como se o destino tirasse, separasse vocês, voltasse a unir, tá? E agora unisse outra vez definitivamente. Unisse vocês, tá? Num propósito de vida. E esse afastamento, tá? Por causa da rival, essa história da rival definitivamente vai ser interrompida. Definitivamente a rival vai ser tirada do teu caminho, do caminho de vocês, e definitivamente esse olhar de raposa vai ser tirado do caminho de vocês, para vocês estarem naquela felicidade, na felicidade que vocês realmente projetam como um futuro de um casal espiritual. Pessoal, espero que você tenha gostado da leitura. Um grande beijo no coração, gratidão e até a próxima.